Por que essa aula chama preparação para interpretação? Antes de interpretarmos um texto, nós precisamos saber que caminho estamos trilhando, para onde nós vamos, o que é interpretação. E por isso é necessário uma preparação para que se comece a interpretar. Por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas retóricas aqui que não demandam resposta, mas é só para vocês pensarem. Como nós estudamos um texto bíblico? Como? Com a Bíblia aberta, com um comentário aberto, com um caderno de anotações na mão, ou não? Como nós estudamos a Bíblia? Ou melhor, o que nós procuramos quando estamos estudando um texto bíblico? O que eu estou procurando ao abrir a minha Bíblia? Estou procurando uma palavra de encorajamento, uma daquelas promessas, das caixinhas de promessas? Estou procurando um versículo que me traga uma pílula de ânimo espiritual? O que eu estou procurando? O que eu quero encontrar? O que eu espero encontrar ao ler, ao estudar um texto bíblico? Como eu posso descobrir o que realmente o texto fala? Se é que você quer descobrir o que o texto fala, como você pode chegar até lá? Que caminho você vai trilhar? Essas são as perguntas que nós pretendemos responder hoje, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, levante suas mãos, uma de suas mãos, e o microfone chega até você, tá? A primeira coisa que está na sua folha aí, você tem duas folhas. Você reparou aí na sua mesa? A segunda, não observe a segunda ainda, só a primeira. Porque tem um propósito, tá? Você vai descobrir por quê. Vamos trabalhando com a folha da aula hoje. A aula 3 aí. Princípios hermenêuticos. Há dois princípios fundamentais antes de avançarmos em como interpretar o texto bíblico. Dois princípios fundamentais. O primeiro princípio, eu só vou ressaltar aqui algo que a gente já falou lá na primeira aula. Esse primeiro princípio. O primeiro princípio é permanecer na linha. Quem lembra o que isso significa? Permanecer na linha do texto. Ficar dentro do texto, tá? O que mais? Não colocar no texto aquilo que ele não diz. Muito bom. É só isso? E não tirar. Então aqui nós temos o texto bíblico, certo? Ele tem uma mensagem. E ele está comunicando a sua mensagem. O nosso trabalho, no primeiro princípio, antes de começarmos a olhar para o texto, é já irmos com esse propósito, com esse intento. Primeiro, eu não vou nem aumentar algo que o texto não está dizendo. Muito se faz assim com o texto. Então o texto disse X. A pessoa às vezes diz, o texto está dizendo X, mas ele também quer dizer Y. Mas só a pessoa vê o Y lá. Ninguém mais está vendo, mas ela vê. E ela diz, não, o texto significa X e significa Y. Mas ninguém vê aquilo, só ela, é subjetivo. Então, por exemplo, a pessoa diz, olha, deixa eu pegar um texto aqui. Me deem aí uma ideia de um texto em que todos nós talvez se lêssemos iríamos ver uma coisa, mas aí alguém vai e acrescenta algo e diz, mas tem isso aqui. Você lembra de algum texto? Alguma vez isso já aconteceu com você? Certo, tudo posso naquele que me fortalece, ok? O que foi acrescentado aí? Muito bom, o texto não está dizendo que Deus te dá liberdade para fazer o que você quiser.
O texto está dizendo que você pode suportar todas as coisas tendo Cristo como aquele que te fortalece, dentro do contexto, né? Mas colocar algo além do que o texto diz é um bom exemplo disso, de colocar, de adicionar algo à palavra, certo? Mas aí temos o segundo, que seria, o segundo erro seria diminuir. Então, adicionar espinho na carne de Paulo. Exatamente, o espinho na carne de Paulo, o texto não diz o que é, né? As pessoas supõem que seja à luz de outros textos, mas o texto não diz, né? Pega o texto do espinho na carne de Paulo. Adicionar seria dizer, o espinho é isso, o texto não disse que era isso. Mas diminuir seria dizer, ele não tinha espinho na carne. Ele tem, ele está dizendo que tem, né? Então, permanecer na linha é o alvo, talvez o principal alvo do intérprete. Ele precisa descobrir o que a palavra de Deus diz, e não o que ele gostaria que a palavra de Deus dissesse. Se ele vai além da linha, o que é gerado em resultado a isso? Quando você adiciona coisas à palavra de Deus, dizendo que Deus não disse, o que acontece normalmente? Certo? Então eu vou dizer para as pessoas que Deus quer algo delas, mas Ele nunca diz que quer isso delas. Tem um termo para isso, qual que é? Legalismo. Deus nunca mandou você fazer isso, mas eu digo que é porque eu estou interpretando assim. Ah, mas o fulano não vê assim, não interessa o fulano, eu estou vendo, então você tem que me ouvir. Em oposição, diminuir algo do que a palavra diz, qual que é o oposto do legalismo? Liberalismo. Tudo é relativo, não é bem assim. O texto está condenando claramente um pecado, mas a pessoa diz, mas não é isso que ele quer dizer. Isso acontece muito hoje em dia com a submissão da mulher ao seu marido, a condenação de Deus a pecados claros e específicos na área sexual, por exemplo, o homossexualismo, e tantas outras coisas, né, que nós vemos pessoas distorcendo e negando o que o texto diz, claramente. Certo? Qual que é o nosso alvo ao olhar para um texto bíblico? Qual que é? Permanecer na linha. Está atrapalhando aí vocês? Tirar daqui. Permanecer na linha, certo? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, que norteia o nosso caminhar na interpretação, é o seguinte: permitir, como é que está aí na ponto 2 de vocês? Que o texto, o quê? Molde nossos pressupostos. Permitir que o texto molde os nossos pressupostos. O que são pressupostos? Suposições que você faz a respeito de alguma coisa, ok? Suposições que você faz a respeito de alguma coisa. Que mais? Precipitadamente, antecipadamente, pressupostos. Você tem uma suposição prévia. Antes de olhar, antes de ler, antes de observar, você já imagina uma coisa. Você já tem uma interpretação antes de começar a interpretar. Certo? Outra pergunta: é possível ler um texto sem pressupostos? Não. Por que não?
Certo, certo. Vamos lá. Então aqui nós temos o texto, certo? E nós temos os nossos pressupostos. O William acabou de dizer que é impossível que nós venhamos para o texto sem pressupostos. E de fato isso é verdade, porque ninguém lê um texto num vácuo, como se tivesse nascido agora e não conhecesse nada sobre nada. E olha, eu nunca li nada, eu nunca ouvi falar sobre esse assunto e é a primeira vez que eu vou ouvi-lo, lê-lo e eu vou interpretar ele como? Eu não tenho nenhum pressuposto anterior. Isso é mentira. Ninguém consegue olhar para um texto sem pressupostos. Todos nós temos um histórico, um background, né? Nós temos uma vivência, cada um com um tipo de escolaridade, com um tipo de experiência pessoal, e todos nós chegamos num texto com pressupostos. É impossível tirar os pressupostos. Você é quem você é por causa de suposições que você faz. Então, é impossível, essa é uma falácia, é uma afirmação que não se sustenta. É impossível que a gente vá para o texto sem pressupostos. Mas, nós não estamos dizendo que você deve um princípio de interpretação bíblica, e é interpretação não só bíblica, isso aqui é princípio para qualquer tipo de texto. Nós deveríamos olhar para os textos dessa maneira. Né? Muito problema acontece na internet porque as pessoas erram nesses princípios. Né? Leem um post lá e já interpretam um monte de coisa, nem era o que o autor queria dizer. A segunda dica não é lance fora todos os seus pressupostos, não é isso. A segunda dica é permita que o texto molde os seus pressupostos. Então, a tentação nossa, diante dos nossos pressupostos, é dizer o seguinte: eu sou os meus pressupostos, certo? E do meu lado eu tenho o texto. A nossa tentação é sempre essa aqui. Os meus pressupostos vão ditar o que o texto significa. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu suponho, aquilo que eu imagino, vão ditar, o ambiente em que eu vivo, tudo isso vai ditar o que o texto significa. Então o texto perde o seu significado original. O significado é você quem dá ao texto. Por quê? Porque os seus pressupostos é que estão no trono. Eles é que mandam. Então, a gente falou sobre isso. Isso aqui acontece aqui, ó. Um texto em que o apóstolo Paulo é claramente contrário ao, por exemplo, a mulher ensinar na igreja. O texto diz isso. Não permito que a mulher fale num contexto, em 1 Timóteo capítulo 2, um contexto de culto público. E ele está falando no sentido de ensino na igreja. O contexto diz isso. O texto é claro quanto a isso. Mas o que faz as pessoas ou adicionarem ou retirarem o que ele está dizendo? Adicionar seria: a mulher não pode nem falar amém no culto. Não é isso que ele está falando. A mulher não pode nem orar. Não é isso que ele está falando. Ele está falando no contexto de ensino. Diminuir seria: não, isso aí era lá para a época, hoje é outra coisa. O que está produzindo isso aqui? São os pressupostos que mandam no texto. Então o texto é um servo dos pressupostos da pessoa. É esse segundo quadrante aqui. Nós não estamos fazendo isso aqui. O alvo de qualquer intérprete não é que os seus pressupostos moldem o texto. Mas não dá para anulá-los. Então o alvo do intérprete é que o texto molde os seus pressupostos. O que isso significa? Significa que eu tenho pressupostos. Eu imagino que o papel da mulher na igreja deveria ser dessa maneira. Eu acho que as mulheres deveriam ser pastoras. Estou só conjecturando. Uma pessoa que tem esses pressupostos, eu acho que ela pode ensinar na igreja, eu acho que o marido não deveria ser o líder, eu acho que a mulher que deveria, o homem é que deveria ser submisso à mulher, enfim. E a pessoa tem esses pressupostos. Mas ela quer ser honesta com o texto bíblico. E aí ela começa a ler o texto e o texto vai confrontando esses pressupostos.
ela tem uma tentação. Ou ela não muda os pressupostos dela e muda o que o texto diz, ou ela deixa o texto confrontar os pressupostos e diz, tá bom, Deus fala isso sobre as mulheres, eu discordo, e tem muita coisa que a gente discorda de Deus. A gente às vezes é que não assume, mas a gente discorda em muita coisa. Eu faria diferente se fosse Deus, mas eu quero ser honesto com o texto. Então, Deus, eu vou ter problemas com isso aqui, eu vou ter noites mal dormidas até que isso acalme o meu coração e eu aceite pela fé e me submeta à sua vontade, mas eu quero que o texto molde os meus pressupostos. A vida do leitor bíblico, do cristão, é isso. A vida inteira nós somos afetados pela queda, o pecado nos afeta. Então ele afeta os nossos pressupostos. Às vezes nós ouvimos uma coisa e isso parece, o que é isso? E é com o tempo que Deus vai trabalhando o nosso coração até que a gente aceite aquilo, mesmo que não concorde, mas aceite pela fé. Tá bom, Deus. Quando chegar aí no céu, nós vamos ter um bate-papo, mas eu vou me submeter. Então o alvo do intérprete é esse, é ser honesto com o texto. E não é fácil, tá? Dizer é fácil, mas fazer é outros 500. Então nós vamos ler Jonas, já imaginando que foi uma baleia que engoliu ele. Quem diz para nós o que foi que engoliu ele? E onde diz que é um grande peixe? O texto. Que grande peixe é esse? Eu posso tentar descobrir, mas se o texto não me diz nada mais além disso, o que eu digo? É um grande peixe. Ah, mas parece com uma baleia. Mas o texto não diz que é uma baleia. Eu acho que Jonas morreu ali no ventre do peixe e ressuscitou. Tem gente que acha, à luz do capítulo 2. E tem gente com um bom pedigree que acha isso. Tem gente com muito pedigree que acha que Jonas morreu. Mas aonde é que viu isso? Talvez era uma interpretação do capítulo 2. Mas o texto disse isso mesmo, a gente vai descobrir lá quando chegar no capítulo 2. Tá bom? Mas se você já vai com esses pressupostos, sem permitir que o texto os molde, você, na verdade, não precisa do texto. Você usa ele como pretexto para dizer o que você queria dizer. Certo? No final das contas, essa é a tentação, lembra que a gente falou, não acontece sempre, mas é a maior tentação das pregações tópicas e temáticas. Não quer dizer que toda pregação tópica e temática está sendo infiel com o texto, mas a tentação é muito grande. A pessoa escolheu o texto que ela quer para dizer o que ela queria dizer. Certo? Nem sempre isso acontece, mas é uma grande tentação. Ficou claro aqui? Então, vira e mexe, eu vou voltar. Lembra daqueles princípios, texto e pressupostos, permanecer na linha, fique na linha, não saia da linha. Isso que você está dizendo é pressuposto ou o texto está dizendo? Tudo bem? Claro que não significa isso. Nós temos opinião sobre praticamente quase tudo, mesmo aquilo que a gente nunca pensou, né? A primeira vez que vê o negócio, fala, mas eu acho que isso é errado, ou acho que isso é certo, ou não acho nada. Não há problema nenhum em dizer eu acho. O problema é dizer o que eu acho é o que o texto diz. A única diferença entre nós e Paulo é que ele era inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, mesmo o achismo de Paulo é um achismo inspirado. Não somos, né? Não somos. Não, pelo menos no sentido da inspiração das Escrituras, né? Senão nós continuaríamos produzindo Escrituras. Então não há problema nenhum em dizer eu acho que é assim, eu gostaria que fosse assim. Tudo bem, mas não vamos dizer que o texto está dizendo isso. Tudo bem? Tentando respeitar essas duas regras já é trabalhão, e mesmo assim a gente vai ter divergência em algumas coisas. Imagina se a gente ignorar essas duas regras. Aí é uma terra sem lei, né? Cada um pensa o que quiser do texto e não tem verdade absoluta, é tudo relativo.
é o espírito da nossa época. A nossa época tudo é relativo, cada um interpreta de um jeito, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, mesmo que elas confrontem uma com a outra, não tem problema, a verdade é relativa. Com texto não dá para fazer isso. Em especial o texto bíblico. Certo? Vamos lá. Nós vamos agora, depois de ver esses dois primeiros tópicos, então aqui só um último comentário. À medida em que nós vamos obtendo mais informação do texto, nós vamos tentar encaixar essas novas informações com os nossos pressupostos. E aí às vezes tem um conflito, a gente achava uma coisa, achava A, mas o texto diz B. O trabalho do intérprete vai ser seguido em dois caminhos. Ou ele simplesmente ignora essas novas informações, rejeita elas e diz, tudo bem que o texto diz isso, mas eu não vou mudar os meus pressupostos, eu continuo achando A, mesmo que o texto diga B. E aí então o texto se torna um pretexto para dizer o que você quer dizer. Ou você vai seguir o segundo caminho, que é aceitar B, aceitar o que o texto diz e permitir que o que o texto diz reconfigure aquilo que você acredita. Eu não achava que Deus fazia isso, mas o texto diz que Deus faz isso. Como que eu faço agora? Eu estou no impasse. Ou eu continuo achando que Deus não faz isso, mas aí eu tenho um problema com o texto agora. Como é que eu vou pregar esse texto? Porque o texto diz que faz. Ou eu mudo o que eu acredito sobre Deus. Bom, vai ter que ter um espaço na minha caixinha aqui para dizer que Deus faz isso, porque Ele faz. O texto está dizendo que Ele faz. Então, o trabalho sempre vai ser esse, uma informação nova, ou você rejeita ela, ou você adapta o que você pensa com ela. Você encaixa, vai tentando encaixar ela nos seus pressupostos. Mesmo que demore muito tempo. Mas esse é o trabalho do intérprete. Às vezes, nós podemos ter chegado a conclusões equivocadas. Mesmo isso aqui não nos protege de interpretar o texto erradamente. Somos seres humanos, somos pecadores e temos pressupostos. Então é necessário muita humildade numa discussão bíblica, né? Às vezes a gente acha que só porque a pessoa acabou de descobrir uma coisa nova e que está clara no texto, que vai ser fácil que ela aceite aquela coisa nova. Ela viveu a vida inteira acreditando naquilo. Vai ter um conflito, ela talvez não vai conseguir dormir direito, ela vai talvez ter que lutar contra aquilo. Uma hora ou outra ela vai ter que aprender a lidar com isso. Mas não é da noite para o dia. A gente tem que ter humildade e paciência. Então o trabalho do Espírito não é só... talvez seria em duas áreas aí. Primeiro, nos ajudar a aplicar esse processo aqui, a entender o texto. E em segundo lugar, a aplicar o texto na nossa vida. Então, é um trabalho que demanda oração também, dependência do Espírito.